Fala, concurseiro do meu Brasil, aqui é o professor Hector, mais uma vez com vocês para estudarmos juntos português para concurso. E vamos falar hoje de morfologia, classes gramaticais. Vamos conhecer as 10 classes gramaticais. E a aula de hoje será... Vamos falar sobre pronome. O que é pronome? Pronome, caro concurseiro, é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, relacionando a pessoa do discurso. Vamos aqui analisar o exemplo e comparar o que de fato é pronome, entender na prática o que seria. Vejamos a frase. Paulo sorriu. Finalmente as coisas tomavam o rumo que ele desejava. Observe a palavra de destaque ele. Para a frase não ter redundância, foi utilizado esse termo ele para se referir a Paulo. Ou seja, a palavra que substitui o substantivo ou a pessoa do discurso é necessariamente o pronome. Vamos analisar aqui algo mais sobre os pronomes. Substituindo ou acompanhando o substantivo, o pronome indica a pessoa do discurso. Nós temos pelo menos 3 pessoas do discurso. Eu, tu e ele, tudo bem? No singular. No plural temos nós, vós, eles ou elas, tudo bem? Eu é a primeira pessoa, ou seja, a pessoa que fala. Tu é a segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. E ele é a terceira pessoa ou a pessoa de quem se fala. Tudo bem? Ficou claro isso aí para você, caro concurseiro? Fica a dica, tá? Agora vamos falar sobre a classificação do pronome, tá bom? E nós temos vários tipos de pronomes. Temos os pronomes pessoais, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vale muito a pena você, concurseiro, fazer uma leitura sobre esses tipos específicos de pronome, porque são corriqueiros em concursos públicos e sempre estão caindo, tá bom? Então vamos lá. Pronomes pessoais substituem substantivos indicando as pessoas do discurso. São eles, pronomes retos, oblíquos e de tratamento. Alguns pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, por exemplo. Nós, vós, eles, elas. Bem, nós já havíamos falado anteriormente sobre esse tal pronome. Esses pronomes, né, citamos anteriormente. Então é importante você dominar esses pronomes pessoais do caso reto, porque são os primários, são os pronomes mais utilizados em primeira instância, digamos assim, pelas bancas de concurso. Então vale muito a pena você fazer uma analisada e dar uma analisada aí nesses pronomes e uma treinada, tudo bem? Agora a parte dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Temos algumas pessoas, né, costumam até fazer frases, mnemônicos, músicas, né? Eu gosto muito da leitura. Leitura e memorização para mim é uma técnica muito interessante. São termos utilizados como pronomes pessoais do caso oblíquo os seguintes: me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, conosco, vos, convosco, os, as, dis, se, si, consigo. Bem, veja que são muitos pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu não vou pedir para você gravar, obviamente, todos esses pronomes, mas, se for possível, que você analise esses pronomes em contextos, em frases, na sua leitura diária. É muito importante você grifar ali os pronomes que vier à sua memória para que você consiga pouco a pouco memorizá-lo, tá bom? Agora vamos falar um pouco das formas pronominais. Temos os pronomes o, a, os, as, e esses pronomes adquirem as seguintes formas. Podem ser lo, lá, los e las, quando associados a verbos terminados em R, S ou Z. Essa regrinha aqui é muito importante para você, tá ok? Todo verbo que terminar em R, S ou Z, você vai utilizar uma dessas terminologias citadas anteriormente para adequá-lo à forma de pronome mais correta ali para a frase, para a palavra, naquele contexto. Vamos analisar aqui a palavra encontrar. Veja que termina em R, ou seja, encontrar o, encontrar mais o, qual pronome a ser utilizado, mais adequado? O lo, tudo bem? Ficou fácil? Agora vamos aqui analisar o outro. Encontramos com S mais o, ou seja, com esse pronome o, que é um pronome reto, a terminologia ficaria encontramo-lo, terminando em lo também. Fez.
terminando com Z. Mas pronomes as ficaria fe, las. Bem diferente, talvez você não esteja tão acostumado com essa forma de se falar, mas é a forma adequada e mais coerente para essa palavra. A seguinte frase é, o seguinte exemplo é no, na, nos, nas, tudo bem? Quando associadas a verbos terminados em som nasal. Por exemplo, encontraram, ão, som nasal, tudo bem? Mais o pronome o, você vai fazer a terminologia da seguinte maneira. Encontraram-no, tá bom? Põe, observe que você utiliza bastante, você usa de nasalidade para fazer com que a sílaba, né, se conclua. Você precisa utilizar bastante, você tem que ter muita atenção, claro, né? Nem sempre palavras terminadas em M têm, às vezes, o som nasal, né? Você tem que fazer uma leitura adequada e avaliar. Põe som nasal, mais pronome as, você vai utilizar a terminologia, que é uma forma pronominal dos pronomes o, as, os, as, você vai utilizar nas, tudo bem? Então, é adequado você entender dessa forma. Verbos terminados em R, S ou Z, você vai utilizar os pronomes, as formas pronominais lo, lá, los e las. Diferentemente dos verbos terminados em som nasal. Você vai colocar no, na, nos e nas. Regrinha simples, fácil e prática. Eu acho que é bem simples de aprender. Eu acredito que se você praticar bastante, vem bastante esse conteúdo nas questões de concurso, então vale muito a pena você praticar esse conteúdo, tá certo? Os pronomes pessoais de tratamento são muito importantes na nossa preparação para concurso. Sempre estão caindo nas provas, principalmente os concursos que exigem redação. É muito interessante você compreender esses pronomes, a sua função nas frases e saber identificá-los, tudo bem? Então vamos em frente, vamos fazer uma leitura prévia e vamos compreender alguns aqui dos pronomes pessoais de tratamento mais importantes. Vamos lá. Os pronomes pessoais de tratamento representam a forma de se tratar as pessoas. Trato cortês, um trato cerimonioso ou informal íntimo. Os mais usados temos você. Geralmente utilizamos você para se referirmos a pessoas familiares, pessoas mais íntimas, pessoas mais próximas, que você mantém uma certa amizade. Você utiliza a palavra você, bem? Senhor, senhora, geralmente pessoas com as quais se mantém um certo distanciamento respeitoso. Quando você quer tratar alguém com mais respeito, você utiliza um pronome de tratamento similar a esse. Senhor, senhora, senhorita também, né? Vossa senhoria. Vossa senhoria, aí a gente trata agora em questões cerimoniais. Nós temos aí pessoas de cerimônia, principalmente textos escritos com correspondências comerciais, ofícios, requerimentos, né? Geralmente você vai tratar com alguém de maneira mais protocolada, você utiliza pelo menos inicialmente esse termo, Vossa Senhoria. Vossa Excelência, observe bastante a terminologia, interessante que você compreenda também a terminologia, certo? Vossa Excelência são as altas autoridades, Presidente da República, senadores, deputados, embaixadores, etc. Qualquer cargo, né, de alta patente, de alta autoridade, é necessário que você utilize esse pronome de tratamento para se referir a esse indivíduo ali ocupante daquele cargo. Vossa Eminência. Tem muita gente que confunde aqui Vossa Eminência com Vossa Iminência. Não tem nada a ver. Já caiu em questão de concurso. Muita gente pisa em casca de banana aqui. Não vai por esse caminho. Vossa Eminência, representado por essa siglazinha aqui, representa os cardeais. Aqui são os líderes religiosos, né? Líderes da Igreja Católica, religiosos. Importante que você também compreenda eles. Vossa Alteza. Vossa Alteza remete a reinos, aos príncipes e duques, né? Se o Brasil, por exemplo, fosse um reinado, provavelmente teríamos príncipes, duques, né? Reis, rainhas. Então, é muito simples os pronomes de tratamento, mas é muito relevante você compreendê-los, porque não cai em concurso, despenca, e você tem que estar preparadíssimo para a sua prova. A gente quer isso, né? O Grupo Leon, aqui no concurso da NASA, nós queremos a sua aprovação. E para que você tenha a sua aprovação, é necessário bastante empenho, dedicação e muita leitura. E suor, sangue nos livros para que você consiga. Eu coloquei aqui alguns outros pronomes de tratamento para que você
se familiarize, tá bom? Interessante, para que você consiga gravar bastante esses pronomes de tratamento, você precisa praticar várias vezes, né, esses pronomes de tratamento em frases, em textos, fazer grifos, né, circular ali, se você identificar esses pronomes de tratamento, para que você tenha facilidade em identificá-los numa frase e conseguir defini-los, classificá-los como pronome de tratamento, saber diferenciar um de outro, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, pronome de tratamento Vossa Santidade. Aqui se refere ao líder religioso supremo da Igreja Católica, o Papa, né? Vossa Reverendíssima. Aqui nós temos aqui sacerdotes, religiosos em geral. Geralmente você reporta isso a quem pertence a outros grupos religiosos, diferentemente da Igreja Católica. Não somente da Igreja Católica, mas também de outros credos e religiões. Por exemplo, aqui, ó, o pronome de tratamento Vossa Paternidade. São superiores de ordens religiosas também, tá bom? Vossa Magnificência, bonita palavra, né? Olha aqui a representação dela. São os reitores de universidade. Geralmente, se você redigir uma carta, ofício, para um reitor de uma universidade pública, você vai utilizar esse pronome de tratamento para se dirigir a ele. Vossa Magnificência. Muito bonito, né? Essa palavra eu gosto muito particularmente. E interessante você compreender. São os reitores das universidades, tá bom? Lembrando que os reitores das universidades são os líderes primários, né? São os principais líderes. É o principal líder, digamos assim, da universidade. Ele é o responsável por gerir e administrar a faculdade, os cursos que são necessários, promover o desenvolvimento da mesma e por aí vai. Liderar a equipe e etc. Vossa Majestade. Vossa Majestade seriam os reis e as rainhas. Como eu havia dito anteriormente, se o Brasil fosse um reinado, nós teríamos reis, rainhas, príncipes, duques. Nós nos reportaríamos a estes como utilizando a palavra, o pronome de tratamento, Vossa Majestade, o ser mais adequado aí para esses termos aí, tá certo? Na próxima aulinha nós vamos falar sobre os pronomes possessivos. Nesta aula nós vimos os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo e também nós vimos os pronomes de tratamento. É muito importante você compreender sobre o tema pronome. Esse tema é muito recorrente em concursos públicos. Por isso, você, amigo concurseiro, essa aula ficou um pouquinho comprida, né? Mas no próximo vídeo nós vamos fazer uma curtinha para fecharmos esse assunto. Agora, o grande segredo da sua aprovação é você praticar bastante esse conteúdo que você aprendeu aqui nesta aula e também fazendo questões de concurso. É muito importante. Outra coisa, não deixe de se inscrever nesse canal. Ative as notificações para que você receba as notificações dos vídeos que nós vamos postar aqui no Concurseiro da NASA. Não se esqueça que 2019 está bem aí e estaremos trabalhando um curso totalmente novo no mercado. Um curso preparatório em flashcard para o INSS. Você que quer se preparar para essa grande prova, um concurso muito concorrido, você precisa se preparar muito bem. E conosco nós vamos te ajudar. Então se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá, tchau! Se inscrevam, pessoal. Essa frase menininha. Sim. Sai lá, meu chapa. Deixa eu acho fazer isso. Se inscreve no canal. Pessoal. Se inscreva no canal.